Bom, a gente começa o nosso boletim da Câmara de hoje e destacando, né, a posse do vereador Totó Online, o Anderson Aguiar. Agora, efetivamente, novo vereador. O Totó, ele toma posse no lugar da vereadora Érica Marra, que, como nós falamos nos 2 últimos programas, saiu de licença, né, da Câmara. A vereadora não deixa o cargo definitivamente. Quando um vereador ou uma vereadora assume uma secretaria ou outro cargo, a pessoa fica licenciada do Legislativo e amanhã ou depois, se o interesse pessoal retornar para o mandato de vereador ou vereador, ou houver alguma mudança de política, de alteração no secretariado, pode retornar ao seu lugar ali no Legislativo. Mas, no momento, o Totó, que foi o suplente do PDT, do Partido da Mulher Brasileira, que foi o partido PDT, foi o Fabinho Filé. O Totó, que é o suplente do partido que elegeu a Érica Marra, assume agora na condição justamente de suplente e pode ficar todo o mandato ou não. Aí vai depender de várias questões do trabalho e da vontade da própria vereadora Érica Marra. Vamos trazer aí, dentro do boletim da Câmara, o momento em que o Totó faz ali o seu juramento, né, para assumir o cargo. Ele tomou posse anteriormente de forma administrativa e na sessão a posse solene, e depois alguns vereadores se pronunciaram, né, a maioria dos vereadores deram ali as boas-vindas ao Totó nessa sua entrada na Câmara. Vamos conferir. Doutor Amorim Valier. Então, vamos dar o juramento do vereador Totó. Prometo cumprir... Pode falar. Assim eu prometo. Não, só repetir. Calma aí. Nervoso. Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, guardar as Constituições Federal e Estadual, bem como a lei orgânica do município, trabalhando pelo engrandecimento de Teresópolis. Assim eu prometo. Declaro empossado o vereador Totó Online. Diz agora, nosso vereador, Vossa Excelência, tem a palavra. Queria falar alguma coisa? Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, familiares meus que estão aí, os que estão nos assistindo, eleitores, ao nosso prefeito também, Leonardo Vasconcelos, qual, no início do mandato dele, dia 1º de janeiro, ele me deu um cargo de confiança, pela primeira vez que eu tive na minha vida, que foi o setor da ouvidoria, qual eu agradeço essa oportunidade. Em 7 meses, eu tive uma experiência em que ser servidor público, e hoje eu estou aqui com o coração aberto, emocionado por esse momento que eu tão sonhei e que foi depositado aí nos 780 eleitores que confiaram em mim e que me botaram como primeiro suplente. Poderia também agradecer a Érica Marra, que esteve sentada na cadeira hoje, qual eu estou ocupando hoje, que também aceitou o convite do nosso prefeito de enfrentar o desafio na Secretaria de Esporte. Então, eu prometo a todos que confiaram em mim que tudo que eu estou falando aqui é de coração, não foi nada ensaiado, ainda vou aprendendo a discursar, mas que eu puder fazer 24 horas do meu mandato, conforme eu sempre faço, e visitar os amigos, as famílias necessitadas, e compor e aprender também com essa casa, em ser vereador, que é uma experiência nova, né? Sou jovem, vim de baixo, quem me conhece sabe, já fui até funcionário de Cacau, o repórter que teve aqui, no telemensagem dele. Comecei minha vida muito novo, com 10 anos de idade, fui servente de obra, trabalhei no Lava Jato com meu pai que está ali, ao qual eu agradeço.
trabalhei com Cacau, depois trabalhei também com o vereador Paulinho Carvalho, que foi a minha trajetória, que hoje eu já estou 15 anos no meio da comunicação. Bom, tá aí então, a gente viu o momento da posse do Totó e, posterior, alguns vereadores, como eu disse, quase todos, se pronunciaram, dando ali as boas-vindas a um novo vereador. A gente vai ver alguns deles. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, plateia. Totó, estou feliz demais de te ver aqui, meu irmão. Estou mesmo, sabe? Porque foi uma luta muito grande sua, uma luta muito grande minha, né? Nós, como comunicadores, né? A gente sabe da necessidade do município, vai ser muito bom. Vai ser muito bom para a gente poder somar junto, para a gente poder caminhar junto, levar as demandas para o executivo, como você falou, o Fidel falou. A gente tem um prefeito comprometido com a cidade, a gente tem um prefeito que atende sim os vereadores, que atende sim a gente da comunicação. Então eu só tenho que te parabenizar e deixar o meu gabinete, meu mandato à sua disposição também, para que a gente possa caminhar junto. E Totó, nunca esqueça de uma coisa, e você que está em casa assistindo, a gente não pode esquecer nunca que sem Deus nada acontece. Não tem como a gente caminhar sem o poder de Deus e sem a presença de Deus. Então, quando a gente se posiciona na presença de Deus, quando a gente se dedica, quando a gente é obediente a Deus, as coisas acontecem. Foi o que eu te falei em off, a gente precisa exatamente disso, de caminhar junto com Deus, com a palavra, e que Deus te proteja, te guarde. Vamos juntos, tá bom, meu irmão? Quero parabenizar a Vossa Excelência de fazer parte aqui da Câmara Municipal. A população assim quis. E eu tenho certeza que, como a Vossa Excelência falou da humildade, então todos nós estamos aqui para ajudar um ou outro. Eu tenho certeza que a Vossa Excelência vai fazer um grande trabalho por Teresópolis, pela população de Teresópolis. Já estava fazendo bem antes de tomar posse, de ser vereador. Como vereador, tenho certeza que vai fazer muito mais o dobro. Eu tenho certeza que a população de Teresópolis, nesse momento, está feliz pela sua posse. Era o anseio da população de Teresópolis. E mais uma aqui que vai juntar a cada um de nós, vereadores, para lutar por Teresópolis. Então, agradeço a Vossa Excelência estar aqui, sempre conversamos. E eu tenho certeza que a Vossa Excelência vai fazer um grande mandato. Meus parabéns. Bom, antes de seguir aqui com o boletim da Câmara, agradecer o Isael Cruz, lá de Água Quente, mandando boa noite, e também a Márcia Ponciano, dizendo que está acompanhando as notícias através da TV Cidade. Agradecer também o Robson Melo Souza, que está na bronca com a Câmara Municipal e faz aqui o seu protesto contra o Legislativo e seus integrantes. Obrigado, Robson, também pela participação. Vamos agora trazer alguns outros temas que foram debatidos. O vereador do Resgate e a vereadora professora Amanda elogiaram os servidores públicos municipais da Guarda Civil Municipal, que no dia daquela tempestade de sexta-feira, que foi um caos, né, a gente teve queda de energia em vários lugares e o trânsito também foi afetado, e esses servidores, debaixo de chuva, naquele temporal, naquela ventania, exerceram uma função importante para ajudar as pessoas que estavam no trânsito da cidade. Como a gente sempre diz aqui, estamos aqui para cobrar e criticar quando houver erros e elogiar quando houver acertos. E esses servidores merecem os elogios que o Dudu trouxe ali, também falando, né, propondo uma homenagem, e também a vereadora Amanda, e a gente confere o que a Amanda falou. E a tua solicitação da homenagem aos guardas que estavam lá trabalhando no dia da chuva, eu com certeza colaborarei com elas, até já busquei saber o nome dos servidores que estavam lá. Então, a gente está falando da equipe que estava no dia de forte chuva, do guarda Robson Luiz de Melo, João Carlos de Oliveira Ribeiro, e dos agentes do GAT, Davi Freitas Rocha, Leonan Souza de Oliveira. Então, esses 4 servidores fizeram um excelente trabalho naquele momento, e acho que é fundamental que esta casa também reconheça esse empenho
neste momento crítico que a gente passou na cidade. A cidade não esperava aquele volume de chuva como veio, né? Aquela questão... choveu bastante, João, choveu granizo e tudo. E aí eles prontamente permaneceram em seus postos, né, dando a tranquilidade e a segurança que o trânsito da cidade precisava naquele momento de susto, porque foi um susto. Então, agrego a sua solicitação ao nome dos servidores e, com certeza, acho que é fundamental que a gente também exerça esse papel de reconhecimento dentro dessa casa. Então, você foi muito assertivo na sua proposição e faço votos aí de colaborar com ela. Parabéns por essa iniciativa que a gente também busca colaborar sempre que o servidor tem esse cumprimento da sua obrigação, mas que a gente percebe que se destaca no dia a dia. Bom, a gente vai seguindo por aqui, dizendo que no programa de hoje ainda nós vamos falar sobre protesto de moradora lá do Salaco, como eu falei no início do programa, e uma atitude muito errada de servidor, né, de funcionário da Enel. Então a gente vai falar sobre isso e aproveitar e falar dessa situação de Enel, que foi tema na Câmara hoje também. O vereador Paulino Nogueira foi um dos que abordou. O vereador Rangel, por outro lado, ele destacou que enviou ofício à Aviação Dedo de Deus solicitando que os ônibus que atendem moradores do Parque Hermitage possam fazer o ponto para embarque e desembarque dentro do condomínio. Essa demanda foi pauta em reunião nessa segunda-feira, dia 11, com coordenadores da Ecovias Rio Minas. Rangel ressaltou o quanto seria seguro para os passageiros e também melhoraria o trânsito. Vamos ver aí o que falou o vereador sobre esse tema. E aí, presidente, aproveitando o mesmo ensejo, eu vou aqui novamente fazer um pedido que eu já fiz anteriormente, já encaminhei ofício, e aí a gente estava falando com eles aquela questão de ponto de ônibus ao longo da rodovia ali. E aí eu disse o seguinte, que ali no Hermitage a gente tem aquele problema do ônibus parar do lado de cada via, toda a população que mora ali no condomínio Hermitage desce do ônibus e precisa atravessar a rodovia para poder acessar. E questionei o porquê de não fazer um ponto de ônibus do outro lado da rodovia. Ele disse que isso independe deles, precisa que a aviação faça um estudo, que a aviação diga qual é a dimensão disso, quantas pessoas utilizam o ônibus, ou seja, é uma burocracia sem tamanho que não vai resolver o problema nesse primeiro momento e talvez, se a gente cumprir toda essa burocracia, quando chegar lá na frente, a rodovia já está sendo duplicada e aí é um trabalhão. Então, presidente, cobrar aqui novamente, né, da comissão até, doutor Amorim, que eu também faço parte, a de transporte, que a gente busque novamente a Secretaria de Segurança Pública, é quem monitora e tem lá o link com a aviação, para que aqueles ônibus passem a entrar ali no condomínio Hermitage, vão fazer um trajeto de 100 metros. Não vai alterar o consumo de combustível, não vai alterar o horário, até porque ele vai fazer um retorno, ele vai dar mais conforto para aquela população, ele vai dar, sobretudo, mais segurança para aquela população, porque o ônibus vai dar mais mobilidade urbana, porque o ônibus fica parado ali na William Christian Clem, ele fica parado ali 5, 6, 7 minutos para as pessoas embarcarem e desembarcarem, isso fica o trânsito todo parado para trás. Aquilo reflete ali na Casa de Saúde, reflete na Tijuca, reflete em toda aquela região ali, para o ônibus estar parado ali. E todas aquelas pessoas que descem dali vão exatamente para o Parque Hermitage, para o condomínio do outro lado da rodovia. Então, se o ônibus passar ali, cruzar a pista e deixar, doutor Amorim, as pessoas do outro lado, que não vai tirar ele do itinerário dele, ele vai andar 100 metros, vai fazer um contorno, que tem lá uma rotatória, e vai retornar para a pista. Ele traz mais conforto para a população. A empresa não precisa criar mais uma linha de ônibus para entrar lá dentro do Parque Hermitage, porque a linha de Albuquerque, da Fonte Santa, todas vão atender, até a de Três Córregos, que não passa por ali, né, passa pelo Vale do Paraíso, na realidade. Mas todas essas linhas vão atender ali, é mais conforto para a população, é mais mobilidade urbana, não tem custo, não tem criação de horário, não vai diminuir o horário e atrasar em nada, porque, na verdade, vai estar dando mais mobilidade. Aqueles ônibus que ficam parados lá atrás, esperando para chegar a vez dele, doutor Amorim, de parar no ponto, não vão mais ficar, você vai diminuir o fluxo ali. Então, presidente, queria pedir a colaboração da casa, da mesa, para que a gente cobrasse novamente a Secretaria de Segurança Pública, que eu sei que eles já enviaram o ofício, mas que eles fomentem a aviação para que isso seja atendido o mais breve possível. Bom, eu quero agradecer ao pessoal que está participando aqui conosco, o Isaías Teixeira mandando boa noite, parabenizou as falas do vereador Cacau Repórter, e o Marcelo Bittencourt mandando boa noite, Marcelo, pedindo um abraço também aqui para a doutora Ana Bittencourt, advogada, e seu filho Pedrinho, de 8 anos. Eu aproveito
através aí da doutora Ana, para parabenizar também todos os advogados, né? E foram homenageados, inclusive teve vereador falando sobre isso aí também. E nós vamos chegar lá, né? Estamos correndo aqui porque teve muito debate de temas importantes e a gente, além disso, ainda tem notícias da cidade e das comunidades aqui para falarmos. Então, o que eu vou trazer agora é a vereadora professora Amanda num alerta, num pedido também sobre a escola Hermínia Josete, ali da Tijuca. Vamos ver o que ela falou. Acho que a gente precisa falar um pouco também da escola Hermínia, que foi um assunto ventilado nas redes sociais e que particularmente tem um excelente relacionamento com a secretária, colega de trabalho, onde eu ombreei por muitos anos dentro da educação, prefeito Leonardo, em janeiro, quando nós falávamos sobre essa questão do remanejamento dos alunos do Hermínia para o espaço anexo do Sakurá, a gente solicitou isso porque o prédio onde as crianças hoje estudam não apresenta as condições adequadas para aquela comunidade que ali estava, mas a gente não solicitou que fosse feita a interrupção do atendimento da escola Hermínia. Por que eu falo isso com preocupação? Interrupção de funcionamento de uma unidade é muito preocupante. Aqui em 2002, essa casa brigou muito sobre a creche Menino Jesus de Praga. Quando foi fechada em outubro, de forma abrupta, as crianças foram transferidas a toque de caixa para a Fazenda Hermitage, para a escola, para a creche Rosália, para a creche Paraíso, e até hoje não se reconstruiu uma creche naquela unidade, naquela comunidade. Hoje a Quinta Lebrão ainda está sem a sua creche. Quando esse movimento foi feito e provocado pelo Conselho Municipal de Educação, quando eu presidia, a gente sugestionou que a creche fosse realocada no último andar do CIEP Amauri Amaral, onde possui 2 casas de passagem, uma delas comportaria o funcionamento da creche naquele momento. Infelizmente, a gestão anterior não entendeu desta forma e fez a suspensão momentânea daquela unidade. Ocorre que a gente tem uma deliberação no município que prevê que em até 5 anos, se essa creche não for reaberta, ela tem que ser encerrada. E a gente está no 3º ano da interrupção dessa creche. A mesma coisa aconteceu com a escola Pernalonga. Tem uma interrupção temporária de fevereiro de 2023, entregue no Conselho Municipal de Educação para a interrupção das suas atividades, para poder fazer um melhor ajuste do prédio escolar. Já se vão 2 anos. Se a gente segue nessa mesma seara com a Hermínia Josete, é possível que possa, quero eu esperar que não, mas é possível que possa também haver essa caminhada para a interrupção desse atendimento e, infelizmente, a gente passar a perder mais uma unidade escolar. A gente precisa observar os regramentos que tem para suspensão temporária, interrupção, o prazo final que tem para essa unidade voltar a funcionar, os recursos destinados a isso, nosso plano de diretrizes orçamentárias aprovados nessa casa fala sobre investimento na educação. Então, a gente tem que atentar para pequenos detalhes. Peço desculpas por me alongar, porque é um assunto mais técnico, mas volto a dizer, como já falei com a própria secretária e com o próprio prefeito, acredito que o funcionamento conjugado de Sakurá com Hermínia naquele espaço possa ser uma solução mais eficiente para a manutenção e permanência da escola Hermínia do que a interrupção do seu funcionamento. Está aí, então, a sugestão, o pedido e o comentário da vereadora. A doutora Ana Paula Bittencourt mandando aqui um agradecimento, um abraço, obrigado também, doutora. O Igor Soares, boa noite, Maurício, toda a equipe, programa excelente, obrigado, querido Igor, que tem feito um trabalho muito bacana aí de estudo do transporte público da nossa cidade. Vamos lá, trazer agora fala do vereador Paulinho, que falou de alguns temas, inclusive de uma questão positiva para a comunidade da Vila Santo Antônio, e depois ele fala também, entre outros temas, da Enel, né, que vai ser tema daqui a pouco, no segundo bloco, que eu vou trazer um vídeo de uma moradora lá do Salaco para vocês verem o que aconteceu lá. Mas vamos ver primeiro o que falou o vereador Paulinho Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, quem nos assiste. Senhor presidente, primeiro agradecer ao prefeito que ele cumpriu o que ele prometeu junto comigo lá na Vila Santo Antônio, que foi encaminhar um projeto de lei para essa casa com regime de urgência para desafetação para aquela comunidade.
da justiça social a quem tem direito. Aquele povo já vou dizer aqui, uns 30 anos aguardando esse título de propriedade, que é a escritura de propriedade para aquela comunidade. E nós estivemos lá, fizemos o levantamento daquela comunidade, e hoje esse projeto de lei chega aqui, com certeza, Vossas Excelências vão aprovar esse projeto aqui, todos bem unidos, para que entregue para essa comunidade a justiça social, que é a sua escritura de propriedade para aquela comunidade. Ali tinha um TAC do MP que tinha que resolver. E a solução era essa. A solução era a desafetação da área. E aí, muito obrigado ao prefeito, que ele cumpriu o que ele prometeu ao povo. Ele foi lá, junto comigo, e reuniu a comunidade e vai fazer a entrega importante. Agradecer ao prefeito mais uma vez, porque realmente a gente vê a justiça social acontecendo em nossa cidade. Senhor presidente, Vossa Excelência Rangel deu uma saidinha, mas já deve estar retornando. Eu, como presidente dessa comissão de transporte, eu vou pedir meu gabinete para que prepare um ofício e marque uma reunião com o secretário de Segurança Pública, para a gente estar realmente verificando e vendo essa questão dos pontos de ônibus em nossa cidade e também a questão do ônibus para entrar lá dentro da Fazenda Hermitage. É importante. E eu vejo, Vossa Excelência Rangel deixou claro aqui, que é pequeno espaço, mas entra dentro da Fazenda Hermitage, contorna lá em cima, desce, sai na pista de novo, atende a comunidade também, a aviação, vai atender muito bem essa comunidade. Então, assim que terminar a sessão aqui, senhor presidente, vou encaminhar um ofício à Secretaria de Segurança Pública para ter o acompanhamento dos vereadores da comissão, para que a gente consiga conversar com ele. Uma outra questão que eu trago aqui também, senhor presidente, é a Enel. A Enel, eu deixei claro aqui uma vez, e vou falar de novo, ela é a verdadeira tartaruga, ou aquele bicho preguiça, porque é assim mesmo que eles fazem, sabe? O Vale da Lua ficou 3 dias sem luz, 3. Vieram aqui, contaram uma história grande, e eu sentei o bambu neles aqui. Não estou nem aí, taquei o bambu neles. Só que vem aqui, conta história, mas não resolve nada. Mas sabe por quê? Porque ele se acha acima do bem e do mal. Realmente, a Enel é um problema e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. O pessoal lá do Salaco está indignado e a gente vai falar. Não é só Salaco, não. O Paulinho falou de Vale da Lua. Tem pessoas amigas minhas no Parque São Luís, no interior, em vários lugares da cidade, depois daquele temporal de sexta-feira. Eu já falei isso aqui também no programa. A luz faltou e aí não tem equipe de emergência para atender tudo. Agora, eu defendo, às vezes, os funcionários, colaboradores, mas quando eles também não estão errados, como a gente vai ver no segundo bloco. Vou trazer de novo aí uma vereadora que participou bastante, trouxe vários temas relevantes, foi a vereadora professora Amanda, porque alguns projetos de lei foram apresentados e um deles de autoria da vereadora. Vamos conferir que ela explica melhor a ideia do projeto. Hoje a gente traz um projeto de lei sobre a questão da liderança jovem, porque hoje a gente está tratando do Dia Mundial da Juventude, onde a gente precisa falar dessa parcela da população que muitas vezes não tem assistência, não tem programa, não tem visibilidade, estão dentro das escolas, mas sem algo a mais para ser feito fora delas. A gente tem diversos projetos que já foram passados por Sandrinho, principalmente, Calé, trazem para a gente as questões, Igor também, sobre esporte, sobre a adequação dos espaços públicos para que a gente possa atender essa garotada que às vezes fica
né, sem muita função que fazer de tarde em suas casas e, às vezes, tendo acesso àquilo que não é adequado à sua idade. Diego também tem larga produção em relação a essa questão da juventude. Então, hoje a gente traz um projeto, vereadora Márcia, que eu tenho certeza que a senhora pode assinar junto com a gente, porque a gente trata do empoderamento feminino de meninas, onde a gente sugere que em 2 semestres a gente tenha o acompanhamento das nossas atividades por um dia, por meninas até 18 anos, para entender como funcionam as lideranças femininas no município, acompanhando tanto vereadoras como vice-prefeita, primeira-dama, secretárias municipais, todas essas lideranças femininas que fazem o município acontecer. Então, a gente está tentando implementar esse programa para que a gente possa também plantar no coração dessas meninas a possibilidade de amanhã estarem aqui. Né? Já pensou o dia que essas meninas vão estar aqui ocupando esses espaços também e trazendo essa preocupação para quem tem a mesma faixa etária ou já passou pelaquela faixa etária delas? Imagina uma vereadora que com 18 anos, que interessante seria a gente ter a cabeça do jovem aqui conosco. Né? Então, a gente está propondo esse projeto e eu acredito que todos os demais também, vereadores, vão colaborar com a aprovação. Bom, tá aí então uma ideia boa, porque precisamos mais do engajamento das mulheres e ainda mais das jovens aí na questão política, da vida pública. Eu acho que somaria muito, não só para a cidade, como para todo o país. A Márcia Ponciano falando aqui da fala do vereador Paulinho Nogueira, destacando que achou muito coerente o que falou o vereador. Para encerrar, através do Paulinho, a gente traz uma homenagem aí aos advogados, né, que estão nos acompanhando, e o Paulinho Nogueira também fez aí essa homenagem e a gente reparte aí com toda a categoria. Agradecer aqui os advogados da casa, agradecer aqui a minha advogada, a doutora Silvia, que ontem eu continuo fazendo uma homenagem a ela aqui, fiz ontem e repito hoje, está de parabéns. Ela toma conta do nosso gabinete, uma advogada competente, onde realmente eu digo para vocês, quem tem um bom advogado não fica para trás. E é o que a gente tem aqui hoje no nosso gabinete. A gente tem ganhado várias ações e tem lutado para que realmente aconteça sempre o melhor em nosso gabinete. Muito obrigado, presidente. Bom, assim a gente vai chegando ao final do nosso boletim da Câmara de hoje.